Damos início à 10ª reunião ordinária das comissões permanentes, nesta data de 16 de abril de 2018, com a pauta número 13. Então, como foi enviado um requerimento a Itapoá Saneamentos para que se fizessem presentes para tirar algumas dúvidas, principalmente dos munícipes, como é de vosso conhecimento, nós vereadores somos os que estamos mais expostos, andando nas ruas, e sempre somos questionados e cobrados. Então, agradecemos a presença do Michael Pereira, que é o coordenador técnico da operação, e também Jaqueline, que é supervisora comercial. Então, convido vocês a tomarem assento na mesa para tirarmos algumas dúvidas. Enquanto ele se aproxima, eu coloco em discussão e votação a ata ordinária número 13, 2018. Senhores vereadores, coloquem em discussão e votação a ata ordinária número 13, 2018. Os que estiverem de acordo, permaneçam como são. Então, aprovada a ata ordinária número 13, de 2018. Então, algum vereador que queira se manifestar, tirando alguma dúvida do senhor Michael ou a senhora Jaqueline. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhora Jaqueline. A dúvida aqui, primeiramente, temos até pessoas aqui na plateia, de que na questão das ligações da água, eles, como eu já estive lá conversando com vocês, eles não estão conseguindo, eles não têm recurso financeiro para pagar toda essa despesa de doação de cano. E, em consequência, não vão conseguir ter água deles. De que forma poderia ser resolvido isso? Ou vocês têm plano de expansão, que você me falou? E não poderia ser, por esse caminho, fazer as ligações da água para eles, por mais que o contrato, ou o município alterar esse contrato? O que poderia ser feito? O senhor está falando em uma situação específica ou sobre a ampliação de rede de uma forma geral? Forma geral. Certo. Hoje nós temos, sim, a possibilidade de fazer como plano de expansão. Tem alguns vereadores que já participaram desse procedimento, o Jefinho, o Estoclosa, o seu Geraldo. Como que a gente... O senhor também, né, Escaldeira? Como que a gente faz hoje? O regulamento, o artigo 32, inclusive, do regulamento, ele diz que a Itapoá Saneamento ela é responsável por até 12 metros. Ou seja, quando o usuário ele vai pedir a ligação de água, até 12 metros a Itapoá Saneamento paga, né? O excedente seria por conta do usuário. Mas o que acontece? Quando você reúne um número de pessoas, por exemplo, é uma ampliação de 24 metros. Eu tenho 2 pessoas, então eu conto 12 metros para uma, 12 metros para outra. Ela não teria que pagar excedente nenhum, porque nessa contagem, né, já alcançou. Por exemplo, uma ampliação de 120 metros. Eu tenho 10 pessoas que querem fazer um pedido. 12 metros de cada um também já passaria esse excedente, então entraria como um plano de expansão. E algumas situações em que a empresa avalia também que, mesmo não conseguindo o número total de pessoas, essa semana passada mesmo a gente executou uma ampliação no Pontal, na rua UVV, que eram 348 metros. Teve um número alto de pessoas que assinou um contrato para fazer a ligação de água, e a Itapoá Saneamento ela também se comprometeu e cedeu uma metragem como plano de expansão. Então, tem esses estudos para tratar a situação como plano de expansão, sim. E quando o valor fica um pouco mais alterado, a gente tem condições em parcelar em mais vezes. O regulamento ele fala em até 6 vezes,
mas a gente estuda esse parcelamento e tem condições de parcelar de uma maneira que fique viável para o usuário pagar. Que em muitas situações que a gente foi procurado aqui, não acontece isso, de ter um morador perto do outro. A vez, passa de 12 metros, o cara mora a 30 metros, o próximo mora mais a 50. Aí como é que vai resolver a situação? Às vezes são 5 pessoas morando na rua, a rua é comprida e a metragem não dá. Aí fica uma situação difícil, cada um vai ter que desembolsar quase 5 mil reais para ter o cano, para ter água até. Como a empresa explora o serviço na cidade e ganha por isso, eu acho que colocar o cano até onde o cidadão quer deve ser obrigação da empresa. Aí a gente tem que analisar caso a caso, né? Eu não sei, teria que ir lá fazer um estudo, entender como é a situação certinha. Claro que hoje a gente tem um contrato de concessão com a prefeitura de 30 anos, esse regulamento é um anexo do contrato, então é uma legislação que a gente segue, mas, claro, tem que fazer um estudo e a gente analisa a situação para tentar chegar em uma forma onde o usuário consiga pagar, porque para a empresa é interessante atender o número maior possível, né, de pessoas com ligação de água. Porque o artigo 32, tudo bem, fala dos 12 metros, mas eu não estou conseguindo abrir, estragou o mouse aqui, eu tenho o contrato aqui, mas não consegui abrir. Mas no artigo 12 e 13, ele trata da obrigação da empresa de levar água aos moradores. Por mais que no 32 a lei limite, mas o artigo 12 e 13 ali diz que bem essa é a função. Sim. Por isso que por ali também podemos ver que a empresa podia resolver o problema dessas pessoas que estão distantes do ponto. Ou então uma política de parcelar, porque às vezes a pessoa não consegue pagar os 5 mil reais à vista ou em 6 vezes, mas pode pagar em 24, em 30 vezes. Não, mas isso é possível, a gente estender, a gente estudar a situação e estender essa forma de parcelamento. Não necessariamente é em 6 vezes. Quando a pessoa ela manifesta que ela não tem condições de efetuar o pagamento em 6 vezes, nós entendemos que é um valor mais alto mesmo, e aí a gente consegue parcelar em mais vezes. Mas aí eu peço que vocês nos procurem, o pessoal nos procure também, para a gente estudar caso a caso, e a gente tem condições sim de estender esse parcelamento. Bom dia, presidente. Bom dia, Jaqueline e o seu Maicon, né, da Itapuã Saneamento. Cumprimentar também os munícipes, as agentes de saúde, né? O pessoal aí do Balneário Volta ao Mundo, a dona Geni, lá do Balneário Rio Gracioso, né? Rio Gracioso. Seu Lauro. Vamos dar um exemplo, então. Aproveitar que o pessoal aí da comunidade, do loteamento Volta ao Mundo está aí, podemos dar um exemplo sua graça, do Jonas. Você falou na situação do plano de expansão. Isso. Então vamos dar o exemplo do Jonas. Eu cheguei ali, até o vereador Caldeira que marcou a reunião, e a gente, na preocupação específica da comunidade, do pessoal ali, o valor dele ficou em 5 mil reais, vamos arredondar, 5 mil reais. Aí você falou no plano de expansão. Então, o seu lote está numa quadra mais à frente, quanto? 5 mil, vão dar 100 metros de cano, vamos arredondar. Para chegar até na casa dele tem 100 metros. Então, vamos ver que cada terreno tem uma média de 12 metros, mais 8 terrenos, vamos dar um exemplo. Esses 8 moradores, dá para entrar no plano de expansão? Daí cada um fica com 12 metros, vamos dar um exemplo? Sim, isso mesmo. Tá. Porque o problema daí é localizar esses 12, né? Mas a gente dá um jeito de localizar. Não, é importante, citando exemplo de algumas situações, até nós vimos uma outra no Volta ao Mundo também, um tempinho atrás. 440, né? Isso. Lá foi resolvido, né? Sim, foi resolvido, a ampliação foi executada. É importante que, se alguém puder tomar a frente, consiga falar com essas pessoas e peçam para que essas pessoas nos procurem. Vocês podem vir todos num único dia, como a gente fez nessa outra situação.
Porque daí, Para apresentar a documentação, né? A gente fazer o procedimento. se comprovar que cada lindeiro ali, que é dos lotes de divisa, comprovar no registro que tem que está no cadastro, com a guia de informação, acho, da prefeitura, né? Isso. Já diminui, vamos dar exemplo, diminui 60 metros, 70 metros, que diminui a 70 metros. Então já diminui esse 4 mil. Sim, com certeza. Só que o problema é que a gente mora no final da rua. Sim. E eles iam puxar da 440 para a nossa rua. Só que eles são 30 metros, são 2 terrenos. Tá. Eles, como dão 12 metros, não vai puxar a transversal, fazendo os terrenos, né, nas laterais. Vai pegar a lateral do terreno. Tá. Eles iam puxar. Quem vai pagar esses canos aqui da extensão de rede de uma rua para outra? Você diz a largura a extensão da rua, né? Que é pública. 60 metros, que dá de uma rua na outra rua. Porque se for para puxar o início da rua, da 450 até o final da nossa casa, está muito mais de 200 metros. Ele foi feito, eu não sei, se eu não me engano, foi até a senhorita ali foi lá e fez o orçamento ali. E a gente foi lá para Itapuá, tentar aumentar as parcelas. Eles falaram que no máximo 6 vezes ia dar 800 e pouco. Então, para nós fica muito pesado. Isso aí é só do nosso nome, no caso do meu nome, que estava no contrato. Não ia ser geral. Daí eles que se propôs, né, a ajudar nós a pagar, mas sairia só do meu nome. Mas ia chegar só até lá na frente da casa. Não ia ser, ia sair só do nome do nosso terreno, na verdade. Entendi. Eu trabalho internamente, mas o atendimento ele é orientado a nos passar situações em que excede 6 vezes e a gente consegue parcelar sim, principalmente nesses casos de ampliação de rede, mas eu preciso analisar o caso de vocês e igual é importante que quando quer falar para todo mundo isso, né? Quando quer fazer uma ampliação como plano de expansão e existe mais de uma pessoa, já mencionar isso no primeiro pedido ali no atendimento, porque senão a atendente ela vai tratar a situação como um único caso e não como um caso geral onde tem mais pessoas envolvidas. Sim, sim. E ela disse que o único jeito seria pagar esses 4.980. Na verdade, ela não propôs para nós fazer um mutirão ali. Não, mas eu analiso a situação e dou um retorno. Você pode me passar depois o contato do pessoal, ou se você tiver também, Jefferson. Não, o Caldeira que convidou o pessoal aí, sim. até de repente já podia fazer isso aí. Acho que vocês poderiam deslocar até a Itapuá Saneamento. Falava com sim. você é a gerente de comercial, né? É supervisora comercial, né? Sim. Você tem a total liberdade Sim, de fazer sim. isso aí, dá de fazer o cálculo, né, Caldeira? Eu acho que seria a melhor opção. Sim. A moça, ela falou que o certo você tem que pagar, né? Daí, no caso, sairia no meu nome. Só que ela falou que retornava a gente já faz meses. Na verdade, eu fiz pedido faz um ano atrás da água. E só que a gente não teve retorno. Daí, o Caldeira começou a ajudar nós, né? Daí, eu teve retorno rápido, né? Porque teve mais tempo com a água, assim, a gente não teve retorno. Se for o motivo desse de passar de uma rua da 440 para 450, aí 60 metros. Se acontecer de eles dar um retrocezinho a água, como vocês falaram, 12 metros. Porque daí, vamos supor, ele vai caminhar, pegar de uma esquina na outra, 60 metros. Na frente já tem a filha dele, que tem a casa do seu pedido. Na outra esquina já é a minha casa. E mais para frente tem mais um bloco e tem a casa dele. Mas me procurem lá no escritório e aí a gente trata essa situação, porque agora eu não tenho o estudo, né? Não estou com o sistema aberto, mas me procurem e aí eu me comprometo a analisar a situação e dar um retorno para vocês. Aham. Sim, com Quantos mais certeza. moradores irem juntos, mais fácil, fica mais viável de fazer. Não, Tem 2 vizinhos nossos que são da prefeitura de Joinville. ok. Mas se tu estabelecer, não, tem um prazo de 10 dias para todo mundo fazer o pedido de água, ele a gente se propõe em falar com todos os vizinhos para... Ah, não, com certeza. Já facilita, é só procurar a gente lá essa semana, a gente tenta viabilizar. Tendo mais pessoas
Eu acho que dá para aproveitar agora. Acho que agora é 10 horas, chega 10h30, marque lá e eu acho que já resolve. Já resolve hoje. Aproveitar que está uma boa parte. Não, mas não tem problema, mas pelo menos vão vocês para a gente conseguir rastrear a situação. Só tem uma situação da Dona Geni aí no Rio Gracioso. O que é a Dona Geni ali? Esse caso da Dona Geni, eu, Laura, também já tenho conhecimento, né? Já era problema de luz também, mas realmente é interessante, né? Como a Jaqueline deixou claro, até orientar, às vezes, as atendentes lá, chega o pessoal com uma situação dessas e encaminhar para a senhora. Né? Porque, às vezes, também o atendente quer resolver uma situação, quer dizer, acaba resolvendo a situação dela, mas não das pessoas necessitadas. Apenas uma sugestão, né? Então, até como o vereador Jefferson já citou, poderia até agora, vocês já que estão reunidos, dar um pulo lá. Vocês vão voltar para o escritório agora? Sim, iremos. Já me dá início esse encaminhamento dessa solução. A gente só sai para almoçar do meio-dia às 13 mais ou menos, mas a gente vai ficar o dia todo lá, né, Michael? Isso. Hoje tá... O comercial em si fica aberto, mas como são situações específicas, é melhor que a gente tratasse junto, até para tentar viabilizar o mais rápido possível dentro daquilo que a gente conseguir fazer. Ok, outro assunto também, acho que esse assunto está resolvido, parcialmente, né? Nós temos sendo cobrados também a questão da qualidade da água. Até eu entrei em contato com a Vigilância Sanitária, com o chefe lá do setor, o Edson, exato. E ele falou que sim, que eles também fazem a coleta da água e fazem a análise da água. E ele falou que, claro, vocês têm muito mais técnicas para apurar a qualidade da água, mas, segundo ele, me deixou tranquilo, e até essa resposta eu dei na rádio também, numa das entrevistas nossas, que nós vereadores demos na rádio comunitária, né, que está de boa qualidade a água e que pode ser consumida sem problema. Até dei meu depoimento lá, que também usamos essa água para fazer o suco, né, na hora do almoço, e escova seus dentes, porque se tivesse algum problema não poderíamos nem escovar os dentes, né? Então, se pudesse dar mais uma posição da qualidade das águas de Itapuã. A gente segue todas as portarias exigidas pela lei. A gente tem um rigoroso controle de qualidade. A própria nova estação de tratamento Maria Catarina está equipada e com profissionais capacitados para ficarem fazendo essas análises e atender essas demandas. E é nosso principal
preocupação é, além de conseguir fornecer a água, fornecer ela dentro desses parâmetros que o Ministério da Saúde e todos os órgãos de vigilância sanitária em si exigem da concessionária. Ok. Nós temos dois vereadores, claro que nós, vereadores, representamos toda a cidade, mas temos dois vereadores ausentes hoje da localidade do Pontal, que é o vereador Thomas e a vereadora Janaína, tem seus compromissos. Questão Janaína se encontrei. Ah, Janaína tem. Questão tentar solucionar, quer dizer, solucionar, na realidade, a falta da água no Pontal, que vocês também são sabedores, né, a dificuldade, sabemos também da tubulação que existe já desde aquela época, e qual a previsão para uma definitiva solução para essa falta de água lá no Pontal? A gente atualizou a modelagem hidráulica, que ela mostra para a gente o cenário das intervenções, dos investimentos que precisam ser feitos para regularizar o abastecimento. Essa última atualização que a gente fez até na semana passada, a gente fez uma reunião com os projetistas e a solução definitiva ela trata por um assentamento de uma nova adutora de 300 milímetros, de 1.200 metros, e mais a implantação de um novo booster que abasteceria, que recalcaria a água lá para o Pontal. Isso vai ser executado ainda este ano. Já estamos só concluindo a questão do projeto executivo, mas já está em andamento, vai ser logo em seguida, e a gente já deve estar iniciando as obras ainda nesse primeiro semestre, para que a gente consiga concluir ela antes da temporada e sanar de uma vez por todas esse problema de abastecimento na região do Pontal. Então, até o primeiro semestre, no Pontal vai ser resolvida essa questão de... Nós vamos iniciar as obras, né, para que até o início da temporada ele esteja totalmente regularizado. Como eu disse, é uma adutora. Então, o problema não é a quantidade de água, não é a distribuição da água para chegar lá, né? Eu acho que é isso aí, para levar a água lá, né? É isso aí, é o transporte da água. A questão da produção da água está resolvida com a nova estação de tratamento e com a captação. O que a gente precisa melhorar é o transporte dessa água para que a gente ganhe pressão residual e consiga abastecer lá de uma forma contínua. Hoje, qual é o diâmetro da tubulação? É que, na verdade, ela é uma espinha de peixe, então tem vários diâmetros envolvidos. Essa adutora de 300 milímetros, hoje tem uma adutora de 150 milímetros. A gente vai sentar mais uma de 300 e abastecer em paralelo, sem desativar a antiga. Mas a estação de tratamento está funcionando a todo vapor ali, a que foi inaugurada ou não? A gente tem dois módulos em operação que são suficientes para abastecer a cidade, né, nessa época do ano, e estamos em fase de conclusão já da parte de automação dos outros 3 módulos que na sequência vão estar em operação, mas ela tem condição total de abastecer o município hoje. Esses 3 módulos são reforços até final de plano, né, até o final da concessão. Ela já é uma ETA preparada até o final da concessão, e também eles são preparados mais para a questão da temporada, que tem um abastecimento um pouco maior. Agora a gente está... posso fazer outra pergunta? Claro, por favor. Nós estamos agora aqui no Gleba 1 e Gleba 2, que é o Samambaial. A gente está terminando o processo de regularização. E para sair a licença da Fátima, foi assinado um TC, um termo de compromisso, que uma das primeiras obras a ser feita ali, em virtude da regularização, é o instalamento básico dentro do bairro, que provavelmente vai começar por ali o trabalho de instalamento básico. E tem um prazo para ser feito. E vocês que vão comandar esse instalamento básico dentro do bairro? Ou vai ser outra empresa? Então, como é de conhecimento de todos, eu cheguei há alguns dias, então teria que me inteirar sobre esse assunto para te dar uma posição mais concreta, mas eu te peço alguns dias, eu analiso e te passo uma posição de quem vai executar e quando vai executar, para que não fique nada pendente, mas não é um assunto que eu cheguei a tratar nesses dias, mas eu vou procurar me inteirar o mais rápido possível e te passo uma posição. É que dentro desse contrato tem o serviço de saneamento básico, esgoto, sim, né? Uhum. Mas é vocês que vão fazer na cidade? Sim. Sim, na cidade sim. Eu só quero te passar lhe passar uma posição de quando e como vai ser feito, né? Para a gente que mora no São Paulo, isso é preocupante porque está condicionado a liberação das escrituras mediante ao início das obras de saneamento básico. Uhum. Vai que isso aí pode até prejudicar, no final das contas a Fátima vem fiscalizar, e se esse serviço não estiver inicializado,
pode prejudicar as escrituras do pessoal também. A gente vai analisar com relação ao que precisa ser feito nesse loteamento e o que cabe a concessionária estar realizando, e aí ele posiciona a Câmara, enfim. Mas existe já uma conversa do Executivo com vocês sobre esse assunto? Como eu lhe expliquei, eu cheguei há 10 dias, então é um assunto que eu não estou por dentro. Então eu vou me inteirar dele e para que passe uma posição, aí eu vou ver com o Hércules como é que está esse assunto e posicionar a Câmara. Como a regularização dessa área gleba, que é um assunto bem recente, né? Acho que foi nessa última semana agora, seria importante até vocês enviarem um ofício para quem está à frente, enviar um ofício para Itapoá Saneamento, esclarecendo o que é necessário, como é esse processo de regularização, porque como ela saiu recentemente, não chegou nada para a gente ainda, né? Dessa forma a gente já vai se preparando e se organizando. A licença em si foi liberada agora, mas a discussão ali já está há mais de 11 anos, né? Ah, sim. Mas, cara, não, a licença realmente saiu agora, não faz 30 dias. Sim. Da minha parte, é só. Mas essa questão, então, do saneamento, a gente volta a conversar lá na... Isso, pode. Você também se encontra ali junto com a Jaqueline, no mesmo lugar? Eu vou ficar, na verdade, entre a estação de tratamento e o comercial, mas chegando lá em 5 minutos, se eu não estiver lá e vou estar na estação, eu me direciono lá e a gente conversa, não tem problema nenhum. É importante que no bairro a gente está acompanhando essa regularização, então é importante esse ensinamento básico andar junto. Que se é uma exigência da Fátima, vai ter que ser cumprido. Sim, sem problema nenhum. Sim. E questão do tratamento de esgoto da cidade, no perímetro urbano, tem uma previsão? Qual é o compromisso pelo contrato com vocês de início do tratamento de esgoto? Em 2019, o início das obras, o mês certinho eu não sei, mas eu sei que é em 2019 a inicialização do projeto de execução do sistema de esgotamento Mas sanitário. então está certo, que vai iniciar por ali, pelo Itapema, por São Baião. Mais algum vereador, alguma dúvida? Então agradecemos. Algum morador quer questionar mais alguma coisa? Alguém que veio também para escutar? Jaqueline. Isso. Só das 12 às 13, que geralmente a gente sai para o almoço. Mas o atendimento ele fica aberto o dia todo. Só, por favor, o senhor... Só pega o microfone ali, por favor. Só diz o seu nome e a comunidade que o senhor reside. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a essa taxa de cobrança, com relação à extensão da rede. Que eu tenho uma situação aí de uma enteada minha que ela está precisando da água lá. Inclusive tem um filho doente, certo, com problemas de saúde. E foi feito um levantamento lá da medição e uma metragem de 50 metros, que a rede está lá uma quadra do terreno dela, e foi pedido um valor de R$ 4.500 para colocar uma tubulação, que é um absurdo um valor desse. Então eu gostaria de saber qual vai ser tomada uma medida para, se é legal essa cobrança de extensão de rede, qual é o contrato que a companhia tem com o município, se está dentro de uma norma, se tem essa cláusula que cobra esse valor de extensão de rede de um usuário que vai pagar o resto da vida pela água lá. E a companhia também vai ter esse lucro sobre o pagamento. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse alguma coisa com esse sentido de cobrança de extensão de rede e o valor, porque também não dão uma forma de parcelar o pagamento que esteja à altura do usuário, né? Porque você fazer uma extensão de rede com 50 metros e cobrar 4.500, eu acho que em lugar nenhum do mundo é um valor desse, por uma coisa que a pessoa vai usar eternamente. Meu nome é Paulo César Silveira, residente lá no Pontal.
por favor, eu gostaria de uma explicação com relação a isso. Seu Paulo, acho que o senhor chegou há pouco tempo, né? Mas acho que a senhora pode dar resposta novamente. Sim, já foi dada essa resposta aos presentes, mas ela vai lhe passar, por favor. Sim. Hoje nós temos um contrato de concessão com a prefeitura. Esse contrato é um contrato de concessão de 30 anos e nós seguimos o regulamento, que é um anexo desse contrato. Esse valor de ampliação de rede, ele foi homologado também com a agência reguladora. O valor dele com pavimento é 86,89 o metro e sem pavimento é 50,85 metros. Esse valor foi homologado com a agência reguladora. Em relação à forma de pagamento, a gente tem possibilidade de estender e tentar chegar em um valor onde o usuário tenha condições de pagar, mas o que nós estávamos conversando também agora há pouco é que em alguns casos a gente consegue tratar como plano de expansão. Por exemplo, quando você tem 12 metros, a empresa ela é responsável até 12 metros, isso por cliente, por solicitante. O solicitante, ele paga o excedente desse 12 metros. Então, por exemplo, deu 24 metros. Se tem 2 pessoas nessa rua, já entra como plano de expansão, porque 12 de um, 12 do outro, daria esse total. Então, hoje, o que a gente sugere, não sei qual é a situação lá desse local, mas seria interessante ter mais pessoas para conseguir dividir esse valor. Mas, mesmo assim, eu peço que nos procurem lá para a gente conseguir analisar a situação, ver se existe essa possibilidade. Se existir essa possibilidade, é importante que essas pessoas vão até o escritório para que assinem, né, o contrato com o pedido de ligação de água, e aí a gente consegue tentar encaixar como plano de expansão, que dessa forma ficaria sem custo. Nesse caso meu aí, da minha parente, ela já foi lá, já está certo, o cadastro, tudo foi aprovado, só que daí veio esse problema da extensão de rede. Como você disse a respeito dos 12 metros, lá não foi abatido esses 12 metros, porque a metragem de 50 metros lá da distância da rede até o terreno dela, dá mais ou menos, ainda talvez não dê esses 50 metros. Aí diminuía esses 12 metros, seria menos o valor. Então, esses 12 metros não foi subtraído dessa quantia lá da metragem, né? Geralmente ele é passado já para o cliente com a metragem total e esse desconto já. O valor ele é calculado tirando esses 12 metros. Mas assim, é interessante a gente analisar e entender essa situação. Existem mais pessoas morando lá? Tem condições de dividir isso para tratar como plano de expansão? Não, agora está um terreno ao lado lá, o cidadão está limpando o terreno e acredito que vai construir, certo? Mas também, se ele demorar para construir, a gente não pode ficar esperando até a pessoa se decidir quando vai construir, quando não vai, né? O importante é que ela está precisando da água e não está tendo a água lá. E a pergunta que eu fiz também, que você não respondeu, se essa cobrança é legal, está isso dentro do contrato feito com o município? Sim, sim, sim. É isso que eu estou dizendo. E essa questão do plano de expansão, essa tratativa da responsabilidade dos 12 metros, está no artigo 32 do regulamento, que é um anexo do nosso contrato de concessão. Positivo. Porque eu acho que essa cobrança aí de 86 que você falou, né? É uma cobrança um pouco exagerada. Quando porque tem pavimento. Cano nenhum aí, em lugar nenhum, tem cano de R$86 quando o é metro. asfalto, né? Quando é asfalto. Quando não é asfalto, é R$50. Pois é, mas mesmo assim, é um valor muito alto. É que nesse valor não é só a questão do tubo, né? Tem a questão do assentamento, da repavimentação, do reaterro. Não, concordo contigo, mas daí poderia ser feita uma parceria com o proprietário para diminuir esse custo. Se for o caso, ela até o cano lá, ela compra do cano e o tubo e vocês entram com mão de obra, de máquina e instalação. Porque agora ainda foi mudado esse sistema de instalação aí com a caixinha, né? Que já é um custo aí de R$150 mais ou menos entre material e caixa. E a pessoa que está precisando da água, hoje não está fácil para ninguém o negócio.
Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para ela procurar. Sim. A senhorita, o nome é? Jaqueline. Jaqueline. Isso. A gente vai procurar você lá, então, para nós esclarecermos esse detalhe aí, para ver um bom senso aí, para ver se chegamos num denominador comum aí. Fico agradecido pela oportunidade aí, peço desculpa aí pela... Obrigado. Obrigada. Pelo que eu entendi, o questionamento dele, poderia me esclarecer, na concessão não consta isso, né? Isso foi feito um anexo através da agência reguladora, com a anuência da agência reguladora, foi isso? Isso, esse regulamento, o senhor fala o valor da ampliação? O município tem um contrato assinado com a Água de Itapuá, que é o Isso. processo de concessão Isso. para ela explorar. Está estabelecido nessa concessão que existe uma agência reguladora, que é a ARIS, né? Isso. Essa agência reguladora, ela, pelo que você falou, esse anexo foi feito através da agência reguladora. Ou seja, isso isenta o município da responsabilidade de anuir isso aí. Ou seja, de forma direta, porque é a agência que regulamentou isso aí. É isso? A agência, ela homologou, mas tudo que é homologado é passado pelo poder concedente também. Mas na concessão em si não existia isso. Tudo que é... Então, isso que eu estou dizendo, tudo que existe um regulamento, que é um anexo, ou seja, ele é o contrato de concessão, e tudo o que fazemos fora desse contrato, ele tem que ser homologado. A agência reguladora tem poderes e o poder concedente também, que é a prefeitura, também tem poderes. Nesse caso, especificamente, foi passado pela agência reguladora e pelo poder concedente. Mas o poder concedente não tem competência para isso, né? É a agência que tem, né? Os dois. A agência, ela regulariza... Qual é o número do anexo? Oi? O número do anexo que você falou? 32. 32? Não, o anexo não. Eu entendi, doutor, o que o senhor está falando. De repente tinha que ver com a questão da autorização da É, Câmara, porque dá a do impressão que o Legislativo. município está anuindo isso, né? Mas é a agência reguladora, pelo meu entendimento. Sim, que na época do contrato não tinha específico essa questão aí de... Isso. E hoje essa exigência feita pela Água de Itapuá, ela tem anuência, pelo que eu entendi, anuência da agência reguladora, mas não tem uma ação direta do Executivo, porque o Executivo perde a capacidade. Quando ele deu a concessão, ele estabeleceu uma agência para regulamentar. Os interesses da empresa da Água de Itapuá, eles são requeridos e homologados pela agência. A agência regula isso, se é exorbitante ou não. Talvez a gente esteja até fazendo a queixa ao órgão errado. Talvez deve ser feita até a agência reguladora, dizer que está muito majorado. Como disse o cidadão, que é muito caro, a reclamar para a Água de Itapuá, se ele tem a anuência da agência reguladora, o interesse é dele, claro. Agora, se a agência regulamentou isso, tem que questionar essa concessão que foi dada para a agência, como agência reguladora também. Na cláusula 32 do contrato com a Prefeitura, ali especifica a fiscalização e regulação da agência reguladora. Sim, todo o procedimento foi feito com o respaldo do departamento jurídico, né, que nos orientou. Não, eu não estou duvidando da mas só portaria, pra... né? Da portaria do anexo, aliás, né? Sim. Eu estou questionando só que o município, ao conceder a exploração desse serviço, que é dever do município prestar, mas existe na lei a possibilidade dele conceder através de um processo de licitação, do qual não teve concorrência nenhuma empresa teve concorrência, se apresentou, foi a única empresa concorrente por várias vezes, e nessa concessão ainda foi atribuída uma agência reguladora para regulamentar a relação de trabalho entre a Água de Itapuá e o município. Isso. Essa agência é que tem a competência para isso. Eu sempre questionei isso, porque acho que a agência ela entende mais os interesses da empresa do que a própria população, quando o município está mais distante, porque ele delega isso à própria agência. Então, a minha dúvida é que nós estamos questionando aqui a Águas de Itapuá. Ela, por sua vez, estabelece que um custo para fazer uma expansão de rede de 50 metros deve ser R$8 e poucos metros quadrados sem pavimento, e eu não lembro o valor aí, mas tem um valor com pavimento e sem pavimento. Isso. Aí você também explicou que aquele cidadão, acho que ele não compreendeu diretamente, é que existe a possibilidade de abater isso quando não for nova rede, for só expansão. Sim. Certo? Que tendo outros requerentes na mesma linha, isso será diluído a cada 12 metros. Enfim, poderá chegar a um ponto de que ele não pague nada, desde que tenha 3 ou 4 interessados, ou 2 para atingir o objetivo, que é a distância que está ao lote dele. O senhor, ele está ainda aí, não? Seu Paulo. Seu Paulo, né? Entendeu, seu Paulo? Mesmo. Então, existe a possibilidade ainda de ter outros moradores ali que possam requerer isso. Mas não tem... Agora, Mas é o caso que eu falei para vocês. Tem o senhor lá que ele está limpando o terreno, mas vai se saber quando que ele vai construir, quando
Não. Cada caso é um caso. Ela está precisando da água hoje, não é para daqui 10 anos. Não, sim. Concordo. Mas tem que ser feito com urgência, porque a pessoa, a água é a principal. Não, senhor Paulo, eu até compreendo. Nós temos um problema mais grave, assim, que envolve, que não está em foco aqui, né? Mas nós temos milhares de lotes cadastrados, né? De lotes que estão incrustados dentro de mata, que não tem nem acesso ainda, e fazer valer o direito de chegar água a ele. Por isso a agência estabelece isso. Porque se quebrar uma norma dessa também, o cara pede uma extensão, uma linha de água a 1.000 metros, vamos supor, a empresa não pode justificar fazer um prolongamento de 1.000 metros para chegar lá para atender um beneficiário. Senhor, 1.000 metros é uma quantia bastante grande. Agora, 50 metros, a rede está na esquina, Não. é um terreno longe Não, senhor Paulo, dela. É um absurdo. não. Esse valor aí, Não, eu concordo com o senhor. Só que, na verdade, senhor Paulo, proibido matar é matar uma vez ou 2 vezes, é sempre proibido. Então, se abrir a concessão para fazer em 50 metros, se existe um anexo na regulamentação entre a agência reguladora e a Água de Itapuá, e se puder fazer para 50 metros e não puder fazer para 1.000, aquele que tem 1.000 tem o mesmo direito. Eu sei que tem um bom senso, 50 é mais curto, só que abrir um precedente aí significaria a empresa ter que concordar com todos os requerimentos. Então, a sugestão dela foi buscar um entendimento lá. Se for perto e tiver mais um lote, talvez se dilua isso. mas o caso não é um problema de abrir um precedente para ela exclusivamente. O problema também é que podia ser questionado um valor menor, uma coisa mais acessível. Porque esse valor é um valor absurdo. Não, eu não sei, porque eu não tenho um custo de avaliação de quanto seria isso. Né? Mas a agência, eu quero dizer, a minha intervenção aqui foi justamente para isso. Porque essa agência é que ela é especializada nesse caso e ela que fiscaliza o trabalho deles. Quando a Água de Itapuá disse isso, ela apresentou uma planilha de custo para fazer a extensão. E a agência analisou e ela homologou. Então, talvez nós tenhamos que questionar a própria agência e não a empresa Água de Itapuá. Por que ela determinou um valor tão alto assim? Como diz o senhor, né? Eu não sei se é alto, porque eu não tenho parâmetro nem tabela para poder estabelecer se é caro ou barato. Mas, segundo o senhor, que já viu o problema em foco, deve saber que é caro. Então, talvez tenhamos que questionar a própria empresa reguladora. Por que ela fez isso? Por que ela autorizou a R$ 8,00 o metro? Que me parece ser bastante, não sei a dimensão da tubulação e o quanto seria o custo para escavar com a escavadeira ou para enterrar esse tubo. Né? Então, senhor Paulo, é isso a minha preocupação. Entendeu? Você veja a mesma coisa, já tem um valor que é cobrado da taxa para fazer a ligação. Sim, sim. Aí vai ter mais o custo da extensão. E esse valor precisa, qualquer lei, está vendo que é um absurdo o valor. De 50 metros, R$ 4.500. Senhor Paulo, Ok. esse custo aí é um custo, considerando que tem a rede, a ligação, né? Mas nós estamos falando só da rede aqui. Esse custo todos têm. Né? Ok. Senhor Paulo, o senhor consegue falar com esse seu vizinho, pelo menos conversar com ele para ver se ele tem interesse? Eu acho que isso já ajudaria bastante. Ele limpou o terreno. Agora, quando é que ele vai construir, quando ele vai fazer? Então, é isso que eu estou lhe pedindo. Se o senhor conseguir contato com ele e ver se ele tem interesse, porque às vezes ele pode até já ter o interesse, já está limpando o terreno para alguma coisa, e isso viabilizaria, ficaria bem mais viável para o senhor ou para a pessoa lá que o senhor está olhando. Sim. É porque a prefeitura não... Eu sei, porque tentar ver, mas é essa agência, onde que existe isso aí? Quem que comanda isso aí? Então, tudo bem, é um direito seu. É um direito seu. A gente só está tentando... O parcelamento a gente faz. Tá. O senhor pode nos procurar lá, que daí a gente vê a questão do parcelamento. A questão do valor foi feita uma composição de custos. E como outro caso lá do Jorge? Jonas. Quantas mais pessoas tiverem, fica mais viável. Se o senhor entende que o senhor quer tratar o seu caso isoladamente, a gente vê a questão do parcelamento e vê como é que pode tornar isso viável. Pode nos procurar lá, direto lá na central de atendimento, que a gente tenta viabilizar isso. Tá certo? Senhor presidente, mas só para considerar aqui, eu acho que seria interessante até os vereadores aceitarem isso como uma denúncia, né? E fazer um questionamento à empresa, né? Por que esse valor
na extensão. Questionar esse anexo. Questionar Sim. o valor desse anexo Direto da com a empresa ANIS, né? reguladora com a agência. Até para poder responder, porque nós não sabemos se é caro ou barato hoje, né? Então a própria... Ok, mais alguém? Uma pergunta? Porque automaticamente o vizinho do lado, eles têm a obrigação de dar para eles 12 metros, mas quem vai pagar vai ser nós. No caso, se ele pagar 5 mil, se o Roger for lá, ele vai ganhar. Porque a gente tem que pagar para eles. E a gente tem que assinar. É porque a gente presta um serviço público e a gente não pode fazer manutenção em rede privada. Porque a gente precisa fazer manutenção na rede e a gente só pode fazer manutenção em rede pública. Mas daí, por isso que não deveria ser cobrado específico para uma pessoa. Porque todo mês já é pago para manutenção. Porque Você está errado. Sei lá. A água você paga pela disponibilidade do produto, né? E aí ela, ok, não, eu concordo com você. Só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a execução da manutenção eu não posso fazer numa rede que é de uma rua privada, por exemplo. Eu tenho uma rua pública lá que abastece uma rua privada que entra numa fazenda. A manutenção, a responsabilidade daquela manutenção não é da concessionária. Não existindo essa doação, a gente não tem poder para fazer a execução, a gente não tem autonomia para fazer manutenção nessa rede. Aí, o custo dessa água que você paga da taxa, realmente, essa manutenção está incluso. por isso que tem essa falha. Eu acho que é uma falha. Porque, no caso, nós fomos pedir para divulgar 5 mil, só que se os vizinhos quiserem, eles pegam de graça, esse 5 mil vai ser pago. Por isso que é uma falha, na verdade. Porque se é para todos, é para todos.